Herói para alguns, assassino frio para a polícia. Um homem acima de qualquer suspeita promoveu um dos maiores massacres na história recente da República Dominicana e se tornou assunto de debate nacional. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agradecemos pela sua presença. Hoje iremos falar sobre a história fascinante e violenta de um simples trabalhador que, sem perspectiva de ver ajuda estatal para resolver os problemas de insegurança de seu bairro, resolveu da pior forma possível fazer justiça com suas próprias mãos. E chocou um país inteiro. Capítulo 1. O Marceneiro. Em 2022, Daniel Román Guerreiro vivia em Vila Pereira, em La Romana. Um homem conhecido por sua honestidade e dedicação ao trabalho. Para os vizinhos, ele era conhecido como El Ebanista, o marceneiro, em tradução para o português. Era um senhor muito respetuoso, muito humilde, muito trabalhador. Um pai de família respeitado e um cidadão de fé, muito religioso. Passava seus dias entre a oficina trabalhando a madeira e a pequena fazenda de abelhas que mantinha nos arredores da cidade. Sua vida era como a da maioria das pessoas daquela região, uma área pobre da República Dominicana, um país também em eterna dificuldade financeira. Vivia uma rotina marcada pelo esforço de garantir o sustento da família, sobretudo pelo cuidado com os filhos, característica apontada por muitos vizinhos em entrevistas de TV feitas posteriormente. E até onde eu sei, era um homem de trabalho. Havia apenas duas características que o diferenciavam um pouco da população local. Ele havia obtido um certo respeito na comunidade por sua paixão pelas artes marciais. Ele era faixa preta em karatê e por ser um hábil caçador. Para isso, usava muito bem a sua espingarda escopeta. Mesmo essas características não eram tão incomuns. Afinal, havia muitos caçadores na região. Muitos, até hoje, naquele país, andam armados, sobretudo nos locais mais periféricos, apesar de a República Dominicana ter uma legislação de armas tão restritiva quanto a brasileira. Mas, assim como no Brasil, proibição não é sinônimo de inexistência e muita coisa acontece debaixo dos olhos das autoridades, principalmente quando falamos de áreas mais carentes, como La Romana, uma província costeira na região leste da ilha. O país divide o seu território com o Haiti, com resorts de luxo, mas com mais da metade da população vivendo em situação de pobreza e com muitas áreas de favela. A comunidade de Romana, enfim, enxergava Daniel Guerreiro como alguém confiável, um tanto reservado, mas um exemplo de seriedade e capacidade para tocar a vida, apesar das frequentes dificuldades de toda a região. Ainda assim, sob a superfície dessa normalidade, crescia uma sensação de injustiça e impotência, que alimentava, pouco a pouco, um ódio dentro de Daniel. Um ódio alimentado por anos de conflitos com jovens delinquentes da vizinhança, que constantemente invadiam sua propriedade, roubavam ferramentas que eram fundamentais para continuar com seu trabalho com a madeira, além de, eventualmente, destruírem móveis e bens de casa, mexendo com a paz e o emocional de sua família. Os episódios de vandalismo e furto eram constantes e, infelizmente, previsíveis. A gangue juvenil, liderada por Aneuri Carabarro, costumava agir no final da tarde, quando o movimento no bairro diminuía e os proprietários retornavam das feiras ou dos trabalhos. Eles estacionavam motos próximas à oficina, subiam em muros para observar o interior e, quando a oportunidade surgia, invadiam o quintal, arrombavam portas ou simplesmente recolhiam materiais de construção deixados ao relento. Às vezes isso aconteceu mais de uma vez por semana, mal dando tempo para que as ferramentas roubadas fossem substituídas por novas. A gangue também destruía sempre que podia suas colmeias de abelhas, o complemento de sua renda. Muy buena tarde, gente bella. Mire aquí todo lo que me hicieron esta gente buena aquí. Mucho cariño que le tengo.
Aquí me acabaron con un apiario. No me han acabado, me dieron un cocotacito. Daniel documentou esses episódios de maneira discreta ao longo dos meses, mantendo anotações em um caderno, registrando horários, rostos e até os modelos das motos usadas nos roubos. Ele procurou a delegacia repetidas vezes, entregou nomes e detalhes para a polícia, participou de conversas com vizinhos para organizar queixas coletivas e tentou mobilizar fóruns comunitários. Tudo em vão. O que encontrou foi descaso, descrença e registros incompletos. Circunstâncias que alimentaram a convicção de que o sistema não protegeria seu trabalho nem sua família. Daniel se sentiu sozinho. Nos meses que antecederam o desastre, a rotina dele mudou de forma sutil, mas foi ficando cada vez mais visível que ele não era mais a mesma pessoa de antes. O marceneiro passou a chegar mais cedo à oficina, a verificar cercas e fechaduras com rigor, a conservar cartuchos de munição e a treinar manipulação de armas em silêncio nas áreas de mata próximas à fazenda de abelhas. Registrou em áudios e mensagens o cansaço com a impunidade e repetiu em conversas que qualquer paciência, por maior que seja, tinha seu limite. As mensagens circulavam em grupos de WhatsApp do bairro, algumas em tom de apelo, outras em tom de ameaça velada, e isso deixou vizinhos desconfortáveis. Em paralelo, Daniel cuidava da manutenção das ferramentas, orientava aprendizes e continuava o seu trabalho na marcenaria. A atenção constante ao entorno, o medo de novos roubos, passou a consumir parte significativa de seus dias. Esse comportamento quase paranoico foi notado por alguns moradores que, ao olhar em retrospecto, reconheceram sinais que antes passavam despercebidos. No final da tarde de 15 de setembro de 2022, os eventos que secretamente vinham sendo preparados por Daniel começaram a se materializar. Ele havia observado a rotina da gangue por meses, observando a movimentação de cada um, e naquele dia a sua atenção se voltava para eles desde cedo. Ao notar que a Neuri e os demais se acomodavam na frente da oficina, conversando em voz alta e exibindo uma postura de provocação, Daniel avaliou que o momento havia chegado. A preparação que fizera durante meses previa uma saída organizada, um percurso de abordagem e até pontos de cobertura. Ele checou o estado das armas. A espingarda calibre 12 com acabamento simples estava carregada com cartuchos de uso civil para caça. A pistola que tinha era de cano curto, destinada à defesa rural, e o coldre improvisado mantinha munições sob seu alcance. Ele guardou também uma garrafa com água e um lenço, itens que se tornaram relevantes nas horas seguintes. Na bancada, foram deixados objetos que poderiam parecer rotineiros, desviando a atenção de quem passasse em frente à oficina. O plano incluiu a manutenção de silêncio absoluto, até o momento da execução de seu sangrento plano. E ele havia estudado várias possibilidades de fuga rápida em diversas direções. Capítulo 2. As primeiras mortes. Ao sair da oficina, Daniel manteve a caminhada comum de um morador andando por seu bairro para algum afazer rotineiro. Ele caminhou com passos medidos, buscando reduzir qualquer sinal de alarme. Sua aproximação foi feita por trás das pessoas sentadas, escolhendo ângulos em que a linha de visão dos alvos estivesse comprometida por carros ou muros baixos. A Neuri estava de costas, sentado tranquilamente em uma mureta, com os pés tocando o solo de terra batida da propriedade. Daniel usou dessa condição para se posicionar a uma distância que julgou o ideal para um disparo certeiro, algo entre 3 e 5 metros. O primeiro tiro foi dado de forma precisa e limpa, atingindo o tórax do líder da gangue criminosa. Os peritos definiram posteriormente que o local do tiro provocou uma parada cardíaca na vítima. O colapso foi instantâneo e a Neuri tentou ainda arrastar-se por alguns passos, antes de perecer em poucos segundos. Daniel efetuou um segundo disparo enquanto o homem agonizava no chão. O líder criminoso, motivo principal dos pesadelos de Daniel, estava acabado. A sequência com Fernando, braço direito de Aneuri, teve ritmo diferente. Ao ver o chefe cair,
Ele deu início a uma fuga instintiva, correndo em direção à viela que levava para uma rua lateral. Com muitos casebres e habitações improvisadas de zinco, as ruas menores eram verdadeiros labirintos naquela parte da província. Daniel morava ali e conhecia cada pedaço de sua área, o que tornou a trajetória de Fernando previsível para ele. Ele tentaria cortar caminho por áreas onde haviam menos testemunhas. Daniel, então, antecipou o movimento e se posicionou em um ponto de interseção entre a entrada principal e um beco. O disparo de escopeta atingiu as costas de Fernando a uma distância estimada entre 8 e 12 metros. Testemunhas relataram depois que a segunda vítima caiu imediatamente. Fernando, no entanto, não faleceu de imediato. Mesmo perdendo muito sangue, ele conseguiu se arrastar para latas de lixo e outros entulhos nos cantos do beco e começou a gritar secamente por socorro. Durou poucos segundos e faleceu. Vizinhos relataram depois terem ouvido pedidos de socorro abafados, o que reforça a percepção de medo único que se instaurou imediatamente. Outro membro da gangue, Eliezer, foi atacado enquanto tentava se esconder dentro de sua casa. Daniel preferiu não investir na perseguição imediata. Ele sabia que entrar em um domicílio aumentaria o risco de exposição. Então escolheu disparar contra o tronco de Eliezer, antes que ele chegasse à porta. Mais um bandido havia sido eliminado pelo marceneiro. O irmão de Eliezer, Gamaliel, sem saber da real situação que estava ocorrendo e sem o conhecimento de que tudo havia sido detalhadamente planejado por Daniel, decidiu sair da casa de braços erguidos em uma tentativa de dialogar com o atirador. Daniel, porém, não contava com negociações. E com a adrenalina correndo em suas veias, atirou mais uma vez, ferindo Gamaliel. As testemunhas depois ouvidas para o caso deixaram claro que foi ali, naquele momento, que entenderam não haver mais como interromper a tragédia que começara. Não havia mais saída pacífica. Daniel, já em estado de foco absoluto, interpretou o gesto como possível ameaça e fez o disparo com precisão que interrompeu a tentativa de diálogo. O resultado foi imediato e irreversível. Houve pânico generalizado, com pessoas correndo pelas ruas e se fechando em suas casas ou onde pudessem se abrigar do tiroteio. Telefones tocavam sem parar, talvez também alarmado com o que tinha feito até o momento ou já sabendo que seria caçado pela polícia local, que certamente tinha sido acionada. Daniel fugiu do local onde balearam os irmãos. Interrompeu o que poderia ser uma caça contínua e voltou à oficina para se preparar para o próximo estágio do seu plano, que previa resistência em caso de chegada policial. Capítulo 3. Cerco ao atirador. A opção por retornar ao abrigo confirma a intenção de enfrentar as consequências de sua ação. A estratégia consistia em usar a oficina como posição defensiva, com visibilidade controlada para o exterior. Ele apagou as luzes, bloqueou portas e janelas o quanto foi possível e adotou pontos de tiro interiores que permitiam uma boa área de cobertura do lado de fora. Uma patrulha de rotina foi a primeira a chegar. Daniel já havia sido reconhecido como sendo o atirador de La Romana. 2 policiais subiram a rua sem percepção do risco que corriam e decidiram entrar na oficina, tentando obter uma resposta imediata para o caso. O marceneiro aguardou o momento em que a distância e a postura dos agentes os tornassem alvos fáceis. O resultado foi violento. O tenente Manuel Moisés Hernández foi baleado em meio ao deslocamento para abordar o interior, e outros agentes foram feridos por disparos. A neutralização dos oficiais ocorreu numa sequência de tiros do interior para o exterior, que demonstrou que Daniel dominava o espaço e que sua intenção de resistir era clara, mas ele estava preparado para um longo cerco. Daniel, por sinal, não estava mais somente com as armas de caça com as quais começou o massacre. Ele havia se apossado de um fuzil de assalto AK-47 que estava com o policial morto ao tentar invadir a oficina. A obtenção de uma arma de longo alcance mudou a dinâmica do impasse, ampliando significativamente o poder de fogo do atirador. As forças de segurança recuaram por alguns minutos,
e tiveram que repensar a abordagem. As Forças Especiais Dominicanas, o equivalente à SWAT estadunidense, foram chamadas. Usariam força total, mas com uma condição curiosa, que as testemunhas não sabiam ainda. A polícia julgava que Daniel tinha um refém, o que aumentou a cautela na invasão da oficina. Da parte do atirador, ele havia se preparado para o caso de uma invasão com gás lacrimogênio. Dias antes, construiu uma máscara caseira, mas eficaz, para se proteger da fumaça. Um simples material plástico com um tubo, funcionando como um snorkel, suficiente para uma resistência de 5 horas. Quando as forças especiais finalmente chegaram, vindas da capital Santo Domingo, o terreno foi isolado, os civis foram evacuados e a SWAT avançou progressivamente, com desestabilização eletrônica, granadas de uso contido e cobertura pesada contra os tiros de Daniel. O objetivo era criar condições para que o atirador fosse obrigado a abandonar a posição ou se render. Daniel, porém, demonstrou disciplina mental suficiente para resistir ainda por algum tempo a essa enorme pressão. O confronto foi marcado por intensa troca de tiros, intervalos de silêncio e táticas de desgaste. Agentes que participaram descrevem momentos em que era preciso aguardar para minimizar risco a civis, porque casas próximas continuavam cheias de moradores, apesar do toque de evacuação. Depois de horas sem alimentação adequada, com perda de líquidos e com o corpo em estado de alerta prolongado, Daniel comunicou por meio de voz áspera que desejava se render, sob condição de que não fosse alvejado imediatamente ao sair. O protocolo policial dominicano recomenda cautela em situações de rendição, porque o gesto de soltar armas pode ser interpretado como continuação do risco. No entanto, o pedido de rendição foi emitido e os agentes coordenaram a ação. Quando Daniel cruzou a porta, segurando a arma de forma visível, as forças reagiram com disparos que o atingiram. O episódio terminou com sua morte no local, encerrando o ciclo violento, mas deixando um rastro de mortes, destruição e efeitos psicológicos nos moradores locais. Ao todo, 5 pessoas morreram, 3 da gangue e 2 policiais. Outros 7 agentes ficaram feridos. A investigação posterior teve várias frentes. Peritos realizaram análises balísticas, comparando projéteis recolhidos no local com as armas apreendidas e com fragmentos recolhidos nas vítimas. Exames toxicológicos, laudos de posicionamento de corpos e cronologia de disparos foram produzidos para reconstruir, segundo a dinâmica do massacre. Um ponto-chave foi a verificação das comunicações de Daniel nas semanas anteriores. Mensagens de WhatsApp foram extraídos de backups em nuvem, mostrando reclamações, ameaças de autoproteção e uploads de vídeos de treinamento em caça. As autoridades também encontraram registros de compras de munição e materiais para improvisação de proteção ao gás. Além disso, depoimentos de vizinhos foram fundamentais para reconstruir os planos de El Ebanista, como ficou nacionalmente conhecido. Testemunhas relataram que nos últimos dias era comum presenciar Daniel observando a rua por horas e que eram quase diárias suas mensagens nos grupos da comunidade em que anunciava para quem quisesse entender que iria resolver os problemas que denunciava. Ninguém, entretanto, foi capaz de prever a dimensão do que aconteceria a seguir. A constatação de que muitas denúncias anteriores não constavam formalmente no sistema levou a críticas sobre omissão e procedimentos policiais. O Ministério Público abriu investigação paralela para auditar o registro de boletins de ocorrência e avaliar se houve negligência. A imprensa local repercutiu com intensidade e surgiram debates sobre a política de segurança pública, a insuficiência de presença policial preventiva em bairros periféricos e a necessidade de protocolos de atendimento a denúncias recorrentes. Nos debates na TV, embora apontassem que nada justificava a violência e a responsabilidade criminal do autor, muitos mostraram entender quando pessoas aparentemente comuns tomam decisões tão bruscas como essas. Parte da população do país pobre
Por muitas vezes presenciar coisas parecidas em suas próprias regiões, ficou ao lado de Daniel Guerreiro. Reportagens, inclusive de outros países, foram feitas. Daniel virou personagem comum em podcasts de crimes e houve até um filme, feito de forma independente e veiculado na TV dominicana. Nele, Daniel lembrava um dos vários justiceiros típicos de filmes hollywoodianos, aumentando a sua mística. O filme El Ebanista levantou grande polêmica entre especialistas em segurança pela romantização do atirador. O impacto social do massacre também foi grande. As famílias ficaram em choque. As aulas demoraram a retornar às escolas da comunidade, pois havia receios de que a área pudesse ser tomada por outra gangue. Muitos precisaram de ajuda psicológica. O comércio local registrou queda no movimento por semanas. Vizinhos descreveram noites de insônia, medo de sair de casa e uma desconfiança que se manteve nas relações comunitárias. Discussões em assembleias do bairro, surgiram vigilância comunitária, reformulação de conselhos locais de segurança e criação de canais de denúncia mais efetivos. Em paralelo, círculos acadêmicos de criminologia passaram a usar o caso como estudo de tensão entre trauma individual, falha institucional e crimes. Em Vila Pereira, por sua vez, permanece a pergunta: como evitar que a frustração e o medo acabem gerando mais violência? Obviamente, passados 3 anos, as autoridades da República Dominicana não estão nem perto de uma resposta.